Que bom tê-los conosco nessa transmissão. Que alegria. E como é bom podermos ver a boa mão de Deus sobre nós nesses dias. Estamos vivendo dias tão difíceis, não é verdade? E ainda ontem à noite eu estava trazendo à minha memória um texto da palavra de Deus, do Salmo 115, versículo 12. E eu orei em cima deste texto que diz: o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. O Senhor não se esquece de nós, Ele lembra-se de nós e Ele nos abençoará, diz o salmista. Abençoará Israel, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Quero declarar esta palavra sobre a sua vida e profetizar esta palavra em nome de Jesus sobre a sua vida neste dia, sobre a tua casa. Quando o salmista diz: sejam vocês abençoados pelo Senhor. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Sejam abençoados, porque o Senhor abençoará, diz o texto, os que temem o Senhor, do menor ao maior. Receba nesta manhã a bênção do céu, a bênção que enriquece e com ela não traz desgosto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ainda hoje orar por aquelas pessoas que estão vivendo tempos tão difíceis, pessoas que estão sendo contaminadas pela Covid. Eu tenho recebido tantos recados de irmãos, mensagens tenho recebido de pessoas dizendo que estão sendo contaminadas, e eu creio no poder da palavra. Nós vamos orar neste dia e o Senhor vai enviar cura. Você também crê assim? Então, não se desconecte depois da mensagem, depois da pregação, porque nós vamos orar por vocês. E a bênção do Senhor virá sobre a sua vida, do menor ao maior. Alcançará, como diz aqui o salmista: vocês serão abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra, e que o Senhor os multiplique, vocês e aos seus filhos. A bênção vai se multiplicar na sua casa, para a glória do Senhor. Amém? Bom, meus queridos, eu quero dar uma continuidade à nossa série de mensagens. Você está sendo abençoado com essa série? Deus tem falado profundamente conosco, não é verdade? Deus tem falado através da oração do Pai Nosso. E eu quero dar continuidade e gostaria de convidá-la a abrir o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 9. Pegue a sua Bíblia, seu caderno de anotações, ou o teu celular, onde você costuma anotar, mas gostaria que você pegasse as tuas anotações, porque Deus vai falar poderosamente conosco, vai falar ao seu coração. Evangelho segundo Mateus, abra lá comigo, no capítulo 6, versículo 9. Jesus disse: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Espírito Santo de Deus, nos abençoe nesta meditação. Meus queridos irmãos, a oração do Pai Nosso é muito poderosa. É a oração mais linda, mais profunda e mais poderosa do mundo. E o meu desejo é que você nunca mais faça esta oração de qualquer jeito.
de maneira mecânica, como uma reza. E o que é a reza? Reza é apenas repetição de palavras. Falar por falar, dizer por dizer. Não, mas a oração é um diálogo onde nós dizemos coisas do fundo da nossa alma. É uma conversa com Deus. Assim como nós falamos com outra pessoa. E é por isso que a Bíblia nos estimula a irmos a Deus em oração. Você tem ido a Deus em oração? Então, cada vez que você fizer esta oração, que é uma oração modelo, que você dê significado a cada palavra dita, que você amplie esse diálogo com Deus, que você fale mais da sua vida, fale mais das suas necessidades, sempre trazendo à sua memória que a nossa oração não chega como um incômodo na presença de Deus. Não, mas o Senhor está sempre pronto para ouvir a nossa oração e o nosso clamor. Amém, meus irmãos? Eu quero meditar com vocês hoje na penúltima frase desta oração. Na 7ª frase da oração, e o trecho diz: não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Como é que você expressaria essa frase? Hein? Essa frase ela é como um grito que sai do fundo da nossa alma. Ela é tão importante, ela é tão séria, meus irmãos, que só poderia ser expressa assim, desta maneira. Veja, não é uma coisa banal, não é uma coisa banal, mas é uma súplica, é um clamor, é um pedido do coração dizendo: Pai, não deixes eu e a minha família cairmos em tentação, no sofrimento, não nos deixe ser devorados pelo diabo, sermos cercados pelo mal, de tal forma que ele destrua a nossa vida. É esse o clamor, esta é a oração, e eu pergunto: você já orou assim? Pergunto mais: você tem orado desta forma? Você tem dado devido valor à tentação na vida de uma pessoa? Hein? Gente, isso é algo seríssimo. Este assunto é importantíssimo. É um assunto seríssimo. O que nós iremos meditar hoje. Veja só, se quando nós oramos, perdoa as nossas dívidas, como vimos na semana passada, se nós oramos, perdoa as nossas dívidas, nós tratamos do passado. Quando oramos, não nos deixes cair em tentação, tratamos do futuro. E eu quero dizer a vocês que a única maneira de se enfrentar a tentação que virá é na força do Senhor. É na força dele. Não há qualquer possibilidade de uma pessoa enfrentar a tentação sozinha. E nós vamos conversar. Tem muito assunto para a gente conversar aqui nesse dia. Mas eu quero analisar com vocês alguns aspectos importantes sobre a tentação, sobre o que é a tentação. E a primeira coisa que eu deixo, o primeiro aspecto importante para refletirmos, é sobre a definição de tentação. O que é a tentação? Anote isso, por favor. O que é a tentação? De uma maneira simples para você entender. A tentação, toda tentação é uma provocação. E qual é o objetivo do mal quando ele tenta você? É que você caia. E o que é a queda de uma pessoa? É quando ela desobedece a palavra, quando ela age com rebeldia e se afasta de Deus. Toda tentação tem por fim, meus irmãos, jogar uma pessoa no chão, espiritualmente falando. O diabo vai tentar você para te derrubar e provar a sua fidelidade para com Deus. Não tenha dúvidas disso. Ele vai tentar você.
E há uma diferença, não é? Há uma diferença entre tentação e provação. Há uma diferença entre tentação e provação. A tentação, ela visa o seu mal e a sua destruição. E a provação visa o seu bem e o seu crescimento. É por isso que, se você estiver enfrentando um tempo difícil, um tempo de provação na sua vida, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, porque esta provação servirá para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Romanos 8:28 declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na vida do cristão não tem esse negócio de sorte e azar. Não, o fulano tem sorte, o fulano tem azar. Não, na vida do cristão tem propósito de Deus, porque todas as coisas, quer sejam boas ou ruins, todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas, por outro lado, toda tentação quer derrubar você, toda tentação quer destruir você. Então guarde isso, a tentação visa o seu mal e a sua destruição, e a provação visa o seu bem e o seu crescimento. Agora, toda pessoa é um ser tentável. Sim, toda espécie de tentação vem a nós, seres humanos, porque a nossa natureza, ela foi violada. Nós somos inclinados ao pecado e os nossos desejos e aspirações estão contaminados. A tentação não tem um público-alvo. Não, queridos, todos sem exceção são tentados. Todas as pessoas, nós aqui não estamos nesta terra curtindo uma religião que blinda a nossa vida, que blinda a nossa família, mas nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, e esta guerra é de todos nós, é da igreja, e nós sabemos que Satanás quer nos destruir. Ele quer acabar com você, com a sua história. Ele é maligno, ele é perverso. Ou seja, a essência do caráter dele é má. E nós temos provado isso na nossa própria carne, não é verdade? Temos provado isso. A tentação vem, e sabemos, e quantas vezes fracassamos. Todos nós somos e seremos tentados pelo diabo. E aí você pode perguntar para mim, dizendo: poxa vida, então quando é que eu não serei mais tentado? Quando? Será que eu, entregando a minha vida a Jesus, tendo uma experiência real com Cristo, nascendo de novo, não serei mais tentado? Não, você não será mais tentado. Sabe quando? O dia que você morrer. Aí acabou a tentação. Enquanto nós estivermos vivos, nós sempre seremos tentados. Sempre. A segunda pergunta para a nossa reflexão. Anote essas perguntas. A segunda pergunta: qual é a origem da tentação? Qual é? Irmãos queridos, a tentação não vem de Deus. Não, Deus não tenta ninguém e não provoca a queda de ninguém. Deus não é aquele que fica jogando cascas de banana no meio do caminho para a gente passar, pisar, escorregar e cair. E arrebentar o rosto. Não, Deus não é esse. Deus não tenta ninguém com o mal, porque Ele é a essência do bem. Esse é o nosso Deus. Agora, gente, a tentação tem duas origens. Tem duas origens: desejo humano e ação de Satanás. Anote essas duas coisas. As duas origens. A primeira origem, o desejo humano. Tiago, capítulo 1, versículo 14 diz: cada um é tentado quando atraído e envolvido pelo seu próprio desejo.
Ou seja, meus irmãos, isso fala da nossa própria carne, isso fala da nossa natureza carnal. Em nós não habita bem algum, não há nenhum justo, nenhum sequer, diz as Escrituras, não há bondade no ser humano, apenas desejos maus. Saiba disso. Nós, eu e você, todos nós, todos os homens, todos os seres humanos, nós somos inclinados ao pecado. E é a nossa própria carne que nos tenta. Por isso que Jesus disse, lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, Jesus faz a seguinte declaração: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ah, meus irmãos, a Bíblia manda a gente fugir da tentação. Fugir da tentação. Ao diabo a gente resiste, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas da tentação a gente tem que fugir. Orem e vigiem, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Essa é a primeira origem da tentação. Desejo humano. Mas a segunda origem é a ação do diabo. É a ação de Satanás. Gente, o diabo está sempre pronto para te provocar, para te desviar do caminho e para fazer com que você não creia na palavra de Deus, não creia nas promessas de Deus. Ele quer mesmo que você caia da fé, ele deseja que você viva no pecado, porque ele sabe que se você se afastar de Deus, ele vai conseguir arrebentar com você e destruir a sua vida. Ele sabe disso. Gente, o diabo já sabe que ele está condenado pelo poder da cruz. Ele já sabe, e é por isso que ele quer levar todos quantos ele conseguir. Ele vai fazer de tudo para isso. Ele é um mentiroso, ele é maledicente, ele joga uma pessoa contra outra, ele causa discórdia, briga, confusão, divisão. Gente, a batalha contra o diabo é algo seríssimo. É coisa séria. E a gente tem que levar isso a sério. Por isso que eu tenho feito algumas lives durante a semana, segundas e quartas, às 10 horas da manhã, nós estamos tratando sobre esse tema, sobre a batalha espiritual, que é um tema seríssimo e que a gente precisa conhecer. Gente, o diabo ele se apresenta de uma maneira sutil, como um anjo de luz. Ele seduz. E nós temos que estar atentos a todo momento, atentos a tudo, atentos a todos, porque pode ser que por trás de muitas coisas haja um intento maligno para derrubar você da fé. Tenha cuidado, tenha cuidado. Terceira pergunta, anote por favor, por que Deus não impede que sejamos tentados? Essa é uma pergunta excelente. Por que Deus não impede que sejamos tentados? Olha, gente, você pode pensar assim, poxa vida, se Deus sabe que a tentação é ruim, é destruidora, por que Ele não a impede? Por quê? Por quê? Gente, porque Deus sabe tirar da tentação um bem maior. Ele sabe, Deus sabe que a tentação, ela pode trazer para a sua vida um grande benefício. Deus sabe disso. A tentação, gente, é uma escola. A tentação é um treinamento, é um momento de crescimento na vida do crente. Quando ele sabe tirar da tentação as oportunidades e aproveitar todas as chances que a tentação pode lhe trazer. Amigos, a tentação é um exercício da fé. Gálatas, no capítulo 5, depois, apenas anote o texto, depois leia com calma, aí na sua casa. Mas Gálatas, no capítulo 5, mostra 9 qualidades do fruto do Espírito. 9 qualidades. Veja, Deus usa, meus queridos irmãos, Deus usa a tentação para fortalecer cada fruto do Espírito na sua vida, na nossa vida.
Por exemplo, quando é que você vai aprender a amar? Quando? Quando você for tentado a odiar. Quando é que você vai aprender a ser fiel? Quando você for tentado à infidelidade. Quando é que você vai aprender a ter paz? Quando você for tentado à angústia, ao desespero. Gente, a tentação é o antagonismo, é a maneira pela qual Deus exercita a nossa fé e aprimora estas 9 qualidades do fruto do Espírito na nossa vida. E louvado seja o nome do Senhor pelo seu ensino. Louvado seja Deus pela sua didática. Louvado seja Deus pela sua sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa as tentações para nos ensinar. Quando alguém, por exemplo, do sexo oposto, está tentando você, Deus está querendo aperfeiçoar a sua fidelidade. Quando o dinheiro está tentando você, Deus está querendo aprimorar o seu domínio próprio. E assim acontece com todas as áreas. Quando nós somos tentados em alguma outra área da nossa vida, é porque Deus está querendo trabalhar e aperfeiçoar aquela área. Você compreende isso? Você consegue entender esta verdade? Agora veja, no Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 4, Jesus ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é muito interessante, porque veja, Deus permitiu a tentação. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Deus permitiu. Deus não tenta, Deus permite. São coisas diferentes. E por que que Deus permite? Ele permite para testar e amadurecer a nossa fé, para que nós tenhamos as nossas raízes mais fortes. Para que sejamos mais fortes nas nossas raízes. Por isso que Deus permite. Por isso que nós precisamos aprender a tirar da tentação toda a oportunidade de aprendizado. É assim, queridos, que Deus nos molda. É assim que Ele faz. É assim que Ele lapida a nossa vida. É como alguém já disse, não é? A raiz de uma árvore ela fica mais forte quando o vento sopra contrário. E é uma grande verdade, quando o vento da tentação bater sobre a sua vida em alguma área, Deus está querendo fortificar as tuas raízes para lapidar o teu caráter, para fazer de você uma grande bênção. Porque os planos que Ele tem para você não são planos de destruição, são planos bons, são planos de paz, um futuro melhor, um futuro vitorioso para a glória de Deus. Amém? Vamos para uma quarta pergunta? Vamos pensar nessa quarta pergunta. Quando que nós somos tentados? Quando somos tentados? Quando? A tentação não tem hora marcada, gente. Ela surge. Ela vem a qualquer momento. O engano é a gente pensar que a tentação só vem no momento de fraqueza. Mas isso não é uma verdade. Veja o próprio exemplo de Jesus. A tentação veio sobre Jesus logo depois dele ser batizado. E isso é muito interessante, porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, temos uma experiência real com Cristo, nos batizamos, surgem mais tentações e Deus permite. Por quê? Para fortificar o nosso caráter. Por isso que Ele permite. Veja, Jesus estava 40 dias em jejum e oração. E no final desse período, Ele foi muito tentado pelo diabo. Mas muito, gente. E sabe qual é a conclusão que eu chego? Diante disso, é que quanto mais consagrado você estiver a Deus, mais você vai ser tentado. Mas quanto mais você vencer a tentação, mais abençoado você será. Você crê assim?
E Satanás, ele vai te tentar nos teus pontos fracos. Ele vai aproveitar as suas fragilidades para arrebentar com você, para destruir a sua vida. Quais são os seus pontos fracos? Quais são as suas fragilidades? É aí. Satanás, ele vai aproveitar das suas fragilidades para destruir você. Mas eu digo a você também que ele também vai tentar você nos teus pontos fortes. Tem gente que pensa que nos pontos fortes Satanás não vai ter brecha, não vai tentar a gente. Não. Satanás tenta a gente nos pontos fracos, mas também nos pontos fortes. Como é que ele faz isso? Através do orgulho. Através da vaidade. Tem pessoas que têm uma vida de oração, falam em línguas, profetizam, meditam nas Escrituras, têm intimidade com Deus, mas se tornam vaidosas e se enchem de orgulho. E o grande problema do orgulho é que ele precede a ruína, a queda. Quando uma pessoa é boa em uma área da vida e começa assim vai descer, gente, ela está próxima a cair. Ela está a um passo da queda. Portanto, cuidado. Cuidado. Porque Satanás, ele vai tentar você nos teus pontos fracos, mas também nos teus pontos fortes. A quinta pergunta, para a reflexão nossa de hoje. Quais são as etapas da tentação, gente? Quais são as etapas da tentação? O diabo tentou Jesus de todas as maneiras, de todas as formas. O diabo tentou Jesus com dinheiro, com fama, na sexualidade, a ser infiel, mas graças a Deus que Jesus não cometeu pecado e triunfou sobre a tentação, louvado seja o nome dele. Aleluia. Agora, a tentação, ela tem 4 etapas. Anote isso, essas 4 etapas da tentação. A primeira etapa, Satanás identifica o seu maior desejo. Qual é o seu maior desejo? Ou seja, o que é que você mais gosta? Satanás identifica o seu maior desejo, ele consegue identificar aquilo que você mais gosta, e ele vai tentar que você satisfaça esse desejo de forma pecaminosa. É isso que ele vai fazer. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, faça isso, pode fazer, é só uma vez, ninguém vai ver. Fique tranquilo, fique tranquilo. Gente, o diabo não desiste e ele tenta insistentemente. Você sabe disso e eu também. A segunda etapa da tentação, anote, por favor. Segunda etapa, Satanás lança dúvida. Ele trabalha na dúvida. Logo a gente diz o seguinte: será que isso que eu quero fazer vai me fazer mal mesmo? Será? Será que isso é pecado? Hoje nós vivemos numa época do relativismo. Tem gente que fala pecado de acordo com aquilo que você vê. Eu acho que isso não é pecado. E eu vou continuar agindo assim. Satanás trabalha na dúvida, na mentira. E a gente fica pensando, será que realmente, se eu fizer isso, vai acontecer algo de ruim comigo? Satanás trabalha na dúvida. A terceira etapa da tentação, Satanás trabalha na mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Não há nele verdade alguma, gente. As coisas de Deus são tratadas na verdade. As coisas de Deus são tratadas na luz, com clareza, com transparência. Com Deus não há nada escondido. Não há cartas escondidas nas mangas. Não. Não há meias verdades, nem trevas. Queridos, e não há como nos esconder de Deus, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando a todos, os maus e os bons.
você é alvo do olhar de Deus. Onde você está agora, neste exato momento, Deus está olhando para você. E digo mais, Ele conhece tudo e Ele conhece todos. Ele conhece os nossos pensamentos antes de serem pensados. Ele conhece as nossas palavras antes de serem ditas. E Ele conhece as intenções do nosso coração. Portanto, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me por um caminho bom, um caminho de vitória, o caminho eterno da eternidade. Sonda-me, ó Deus. Como dizia o salmista. E é uma quarta etapa da tentação. Veja, eu disse que, primeiro, Satanás ele identifica o seu maior desejo. Satanás, segundo, lança dúvida. Terceiro, eu disse que Satanás trabalha na mentira, porque ele é o pai da mentira. E quarto, Satanás traz decadência e morte. Satanás traz decadência e morte. Gente, o pecado é um ato de desobediência e rebelião voluntária à vontade de Deus. Eu quero repetir, o pecado é um ato de desobediência e rebeldia voluntária a Deus. E todo pecado gera morte. A Bíblia diz que o pecado tem um salário. Você sabe qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. E toda vez que nós pecarmos, vai haver morte. É por isso que a nossa carne, ela volta ao pó. Porque a morte está decretada a todos, por causa do pecado que habita em nós. Por isso que nós morremos. É por isso que morremos. Mas, gente, quando nós pecamos, podem acontecer vários tipos de mortes na nossa vida. Pode acontecer a morte de um relacionamento, a morte de uma amizade, a morte do casamento, a morte das emoções e outras tantas mortes. Pode acontecer. Todo pecado tem consequência, gera consequência. E lembre-se que o diabo não peca por nós. Não, ele não peca por nós, a decisão é nossa. Para muitas coisas nós podemos dizer sim ou não. Podemos dizer. Aí você está lá, você vem, por exemplo, num culto aqui, neste prédio, e depois no final você vai à livraria. E você vê lá uma Bíblia. Você encontra lá uma Bíblia na livraria. E aí, você acredita que tem gente que é capaz de roubar Bíblia? Rouba CD, enfim. Tem gente que precisa realmente ter uma verdadeira experiência com o Senhor. Mas aí o fulano entra na livraria, ele pega lá uma Bíblia, e fala, puxa vida, eu queria tanto essa Bíblia, mas eu não tenho dinheiro. E ele leva para casa, depois ele é pego. Quando chega em casa, a esposa diz, onde é que você pegou essa Bíblia? A gente não tem dinheiro para comprar. E ele diz assim, não, foi o diabo. Foi o diabo que fez eu roubar. Não, não foi o diabo, foi você. Porque nós precisamos entender que o diabo não peca por nós. Nós decidimos. Você pode decidir. Você pode dizer sim ou não. Eu não sou advogado do diabo. Mas tem muita gente dizendo que foi o diabo que fez. Quando ele não tem nada a ver com o assunto. E eu fico pensando que ele fica dizendo assim, poxa vida, eu de novo? Eu não peguei nada. Queridos, o diabo não peca por nós. A decisão é nossa. Você pode dizer sim e não. E o pecado mata. O pecado tira a vida. Mas a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Jesus venceu todas as tentações do diabo. Por isso, se você, se nós quisermos também, em Cristo nós podemos vencer
todas as tentações. É nele que nós podemos vencer, meus amados irmãos. O diabo quer jogar você, a sua vida no inferno. Ele quer destruir a sua casa, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir os seus filhos, ele quer destruir o seu corpo, ele quer destruir a sua história. O diabo quer nos destruir, mas em Cristo Jesus nós temos a vitória e nele nós somos mais do que vencedores. Tudo posso é naquele que me fortalece. Tudo nós podemos é em Cristo que nos fortalece. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que o Senhor te capacite a vencer as tentações. Aleluia. Mas guarde duas verdades importantes. Duas verdades. O diabo existe e ele nos ataca. Ah, Ronaldo, eu não quero nem tocar nesse assunto. Eu não quero falar sobre isso. Não quero pensar neste nome. Vai que aconteça alguma coisa. Se eu falar, eu conheço gente que diz isso. Não, eu não toco nesse nome em casa porque pode atrair alguma coisa ruim, negativa, má para dentro de casa. Então, finjo que ele nem existe. Meu irmão, minha irmã, você pode até não querer pensar e nem tocar nesse assunto, mas o diabo continua existindo e ele continua te atacando. Isso não muda. Portanto, fuja da tentação. Resista ao diabo e ele vai embora. E creia que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Creia nisso. Nós devemos crer que a vitória sobre o diabo e a tentação está garantida a nós pela vitória de Jesus na cruz do Calvário. Oh, meus irmãos, mas qual é o segredo da vitória sobre a tentação? Qual é o segredo da vitória sobre a tentação? É só você olhar o exemplo de Jesus. Jesus é um modelo para nós, irmãos. Jesus é um modelo para todas as áreas da nossa vida. Como é que a gente vence a tentação? Como é que Jesus venceu? Quando você estiver enfrentando um problema, é só você pensar assim: poxa, eu preciso resolver tal situação. Como é que eu faço? Aí você pensa: como é que Jesus fez? Como é que ele faria? E assim, estou vivendo hoje, você está dizendo: poxa, Ronaldo, eu estou vivendo um tempo difícil na minha vida, de muita pressão, de muita tentação. Como é que eu consigo vencer? Olhe para o modelo, para Jesus. Como é que Jesus venceu a tentação? Sabe como? Declarando a palavra, dizendo: está escrito, está escrito. Há poder na confissão da palavra de Deus, é a confissão vitoriosa da palavra de Deus. Que inclusive, você pode conhecer um pouquinho mais desse assunto através deste livro aqui, do pastor Carlos Alberto, que nos assiste agora. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, sobre a confissão vitoriosa da palavra. Se você não tem ainda este material, este livro, desafio você a adquirir. Peça esse livro, compre, para você aprofundar mais nesse tema. Mas é declarando a palavra, é a confissão vitoriosa da palavra. É o que diz a Bíblia: e enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Meus queridos irmãos, nós precisamos então conhecer essa palavra. Nós precisamos meditar nessa palavra, crer nesta palavra. Nós precisamos nos debruçar nesta palavra. Nós precisamos declarar essa palavra. E fazer isso todos os dias. Esta é a forma de nós vencermos as tentações. E Jesus veio a este mundo, creia, para desfazer as obras do inferno, para desfazer as obras do diabo. Portanto, declaro sobre a tua vida que o diabo já está derrotado na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, nas suas finanças, na sua saúde, no seu ministério, na sua história. Ele já está derrotado e em breve o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder debaixo dos nossos pés. Vai ser assim, aleluia, glória a Deus. Aí o apóstolo Paulo, ele faz a seguinte declaração lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, Paulo está dizendo: aproxime-se do Senhor.
Agarre-se no Senhor. Conselheiros, claro, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas conselheiros podem sim ajudar, mas é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que renova as tuas forças. É o que diz Isaías capítulo 40, versículo 29, um texto tão conhecido que diz: Ele, o Senhor, fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É o Senhor que te fortalece, é o Senhor que renova a sua força. Creia nesta verdade, creia nesta verdade. Então ame a Deus. Se envolva com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Beba desta palavra, porque é a palavra que faz a diferença na nossa vida, gente. Quando é que essa ficha vai cair para nós? Que a palavra que vai trazer sustento para a nossa vida, no tempo que nós estamos vivendo, desta grande tribulação que estamos passando, desta pandemia que tem assolado o mundo todo e o Brasil de uma maneira devastadora. O que vai trazer sustento para a sua vida não é pensamento positivo, mas é confissão vitoriosa da palavra, é declararmos essa palavra, é tomarmos posse daquilo que o Senhor diz através da sua palavra. Ame a Deus, se envolva com as coisas de Deus, encha-se do Espírito Santo, fortaleça-se no Senhor, para que você possa resistir no dia mau. Oh, meu irmão, ninguém vence a tentação sozinho. Guarde isso que eu vou dizer. Ninguém vence tentação sozinho. Esse é um aspecto muito importante, porque você não pode andar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom você caminhar sozinho ou sozinha. Não é bom. A Bíblia diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário é egoísta, ele pensa nele. Vai se dar mal. Vai se dar mal. Não ande sozinho. Tenha alguém, um parceiro de caminhada, um amigo que ama a Deus mais do que você, com quem você pode compartilhar as suas dores, as suas tentações, as pressões que você está vivendo. Você tem essa pessoa? Porque quando nós não confessamos a tentação, como nós já ouvimos nesta comunidade, quando nós não confessamos a tentação, a gente vai confessar pecado. E isso é uma realidade, é uma verdade que todos nós aqui, sem exceção, sabemos. Por não confessarmos as nossas tentações, tivemos que confessar pecado. Não é verdade isso que eu estou dizendo? Isso é uma grande verdade. Agora, primeiro, confessamos a Deus, é verdade. Confessamos a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando confessamos a Deus, somos perdoados. Mas quando confessamos alguém, como diz a palavra, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Quando nós confessamos para alguém maduro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando confessamos, nós somos curados. Confessamos a Deus e somos perdoados. Confessamos uns aos outros e somos sarados. Somos curados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não pare de orar. Não pare de ler a Bíblia. Não pare de jejuar. Não pare e encha-se do Espírito Santo todos os dias. E eu quero encerrar esta meditação com vocês. Quero encerrar. Quero concluir dizendo o seguinte, algo muito sério, algo muito importante. Veja comigo, o que eu vou dizer para vocês é algo seríssimo. Tenha atenção, por favor. Lembre-se, Satanás não tem corpo. Ele não tem corpo, ele é espírito. E ele busca um corpo para habitar. Ele busca uma casa para habitar. Se a casa estiver vazia, ele entra.
Mas se a casa estiver ocupada pela presença do Espírito Santo de Deus, ele não encontra lugar. Não encontra lugar. Então o segredo é a gente conhecer a palavra, se alimentar da palavra e ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Satanás não vai encontrar lugar para entrar nesta casa. Ele não vai encontrar lugar. Portanto, nesse dia, nós vamos pedir a Deus que Ele nos fortaleça e que Ele nos dê discernimento, meus irmãos, para nós vermos o que é que o diabo deseja fazer contra a nossa vida, contra a nossa casa. Dá-nos discernimento. Se é um dom que nós precisamos pedir a Deus, é esse: discernirmos, discernimento espiritual. Que o Senhor nos dê graça, queridos. Mas eu tenho uma boa notícia para encerrar esta nossa meditação. A boa notícia que eu tenho para você nesta manhã é que nós temos à disposição todos os recursos necessários para vencermos as tentações. Nós temos todos os recursos necessários para vencermos as tentações. Quer ver só? Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos as promessas de Deus, nós temos o louvor, a adoração, nós temos amigos, parceiros na caminhada, gente de Deus, que a gente pode compartilhar as nossas dores. Nós temos a vitória de Cristo na cruz do Calvário, e nós temos a nossa vida em Cristo. Em Cristo, louvado seja o nome dele. E eu pergunto a você, em qual área da sua vida você está sendo tentado nesses dias? Você está sendo tentado? Em qual área da sua vida você está sendo tentado? Quantas coisas estão nesses dias tentando tirar você do caminho? Ontem ainda, quando realizei uma live, ontem à noite, às 11 horas da noite, realizei uma live de louvor e adoração. E eu disse para aqueles irmãos que estavam me acompanhando: não caminhe sozinho. Não entre por esse caminho da solidão. Isso é diabólico, isso é um engano. Você não está bem? Procure ajuda. Tem os nossos pastores aqui na comunidade, gente boa, gente de Deus, gente madura, gente que pode te aconselhar. Procure a gente. Você não está bem, está vivendo crises, dores, seja em qual área for. Nós estamos aqui para orar por vocês, abençoar a vida de vocês, porque vocês são importantes para Deus e para nós, porque nesta comunidade nós valorizamos aquilo que Deus valoriza. Nós amamos aquilo que Deus ama. Deus valoriza as pessoas. Deus ama as pessoas. E nós amamos vocês. Nós queremos o melhor para vocês. Nós nos colocamos à disposição mesmo para ajudar vocês, para abençoar a vida de vocês. Muitos têm procurado, é verdade. E temos ajudado, temos orado. Mas você que se encontra hoje sozinho, tome uma decisão e diga: não vou ficar só. Não vou. E nós vamos ajudar você. Nós vamos orar por você. Em qual área você está sendo tentado? Lembre-se que em meio às tentações, Cristo nos garante que nós podemos ser mais do que vencedores. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém. Essa é a nossa oração, Senhor. De tudo aquilo que ouvimos, de tudo que aprendemos, é assim que desejamos que Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, e eis que tudo leva minha vida,
leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Na sua casa, levante as suas mãos e cante. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sim, eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre nós nos enchem da tua paz. Sim, eu sei, sim, eu sei. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Haverá livramento. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã por esta palavra. Como a tua palavra é maravilhosa, é poderosa, é doce. Tua palavra transforma, aviva, alimenta, fortalece, renova, sustenta. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós amamos a tua palavra, como amamos a tua lei, nela nós meditamos dia e noite. Era nosso prazer. Pai, obrigado, porque junto com a tentação, como diz o texto, o Senhor proverá livramento. Não permitirá que sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Pelo contrário, o Senhor vai prover livramentos para que a gente possa suportar. Quantas pessoas estão agora nessa transmissão, vivendo lutas, crises, dores, apertos, tentações. Pai, eu creio que o Senhor está tocando este coração agora, libertando, salvando, animando, trazendo vitória. Guarda, Senhor, guarda-nos do mal, livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, não nos deixes cair em tentação. Esta foi a oração que o Senhor nos ensinou, e nós neste dia nos colocamos diante do Senhor, clamando. É um grito da nossa alma, como nós vimos. É assim que a gente expressa esse trecho, essa frase: Pai, não nos deixes cair em tentação. É um clamor, é um grito de socorro.
Nós somos pó, nós somos tão fracos, frágeis, limitados, mas a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pai, dê livramentos, não deixes eu, minha família, cairmos em tentação, no sofrimento. Esta igreja, estes irmãos que nos acompanham, coloque a tua mão agora, tuas mãos curadoras, mãos que curam, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, meu irmão, minha irmã, se você está enfrentando uma luta, um desafio, confesse a Deus, diga ao Senhor, fale, abra o teu coração com Ele, diga: Pai, nesta área que eu estou sendo tentado, me ajuda, por favor, Pai. Oh, Pai, envia a tua provisão, envia a salvação. O Senhor vai prover o livramento. Eu creio assim, eu oro assim. Amém, Jesus. E neste momento, Pai, eu também quero declarar a tua palavra, Senhor. Quero declarar aquilo que a tua palavra diz. Tua palavra é a verdade e ela liberta. Pai, as pessoas que estão enfermas, que estão doentes no seu corpo, sejam restauradas em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde e enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Nós declaramos a tua palavra, nós cremos, confiamos na tua palavra. Você que está doente no seu corpo, esta doença está sendo repreendida agora no nome de Jesus. Jesus Cristo te liberta, te dá saúde. Para isso que o Senhor veio a este mundo, para desfazer as obras de Satanás. O diabo já está derrotado na tua vida, na tua saúde. Receba agora a saúde, em nome de Jesus. Irmãos que estão enviando mensagem, muitos deles contaminados por esta Covid, estão internados nos hospitais. Senhor, tem misericórdia, alcança, Senhor, a tua mão curadora. O Senhor é o médico dos médicos. Libera hoje uma palavra de vitória, uma palavra de cura para esses que estão cansados e doentes, em nome de Jesus. Na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Nós cremos que o teu nome é o nome que cura, é o nome que sara. Portanto, Senhor, declaramos a vitória nesta manhã. Declaramos vitória. Oh Pai, sara a nossa nação, sara a nossa nação. Clamamos, perdoa os pecados da nossa nação. Oh Pai, tem misericórdia. Tua palavra diz que um coração quebrantado, coração que se humilha, a um coração quebrantado o Senhor não despreza. E nós, como igreja de Jesus, nós como tua igreja, estamos aqui com o coração quebrantado na tua presença, clamando, pedindo ao Senhor: tem misericórdia da nossa nação. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sara a nossa nação no tempo que nós estamos vivendo. Tempos de dores, de lutas, de tribulações, mas nós sabemos que isso vai passar, porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tua mão está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa continuamente. O Senhor trabalha intensamente, o Senhor está trabalhando, o Senhor está cuidando de nós. Livra-nos da ansiedade de pensarmos que o Senhor não está cuidando, porque o Senhor está cuidando. Louvado seja o teu nome. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Consola, Pai, nesta manhã, corações de familiares que perderam pessoas queridas, entes queridos. Consola, Senhor, traga consolo. Espírito Santo de Deus, enxuga as lágrimas deste que chora agora nessa transmissão. Espírito Santo de Deus, consola, enxuga estas lágrimas de gente tão querida que se foi. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é soberano, o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, e nós continuamos crendo que o Senhor continua sendo bom.
Nós não queremos questionar nas trevas aquilo que nós aprendemos sobre o Senhor na luz, enquanto tudo estava bem, porque o teu caráter não mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o teu nome.